Bom dia. Hoje, a propósito de Frei Luís de Sousa, vou falar das características da tragédia clássica, já que sabemos que Almeida Garrett teve uma formação inicialmente clássica e depois é influenciado pelas ideias do romantismo. Assim convergem na peça características clássicas e características românticas. Mas vamos ver primeiro, então, quais eram as características da tragédia clássica. E a primeira coisa que aqui nos é colocado neste documento, que é de uma editora, é isto da lei das três unidades. O que é então a lei das três unidades? Será nada mais nada menos que isto: a peça deve ter unidade de ação, de tempo e de espaço. Querendo isto dizer que, a nível de ação, deve ser tudo muito simples, não deve haver problemas que dispersem a atenção do espectador ou do leitor, caso seja um texto que se esteja a ler. Deve haver unidade de tempo. A ação não deve exceder as 24 horas e unidade de espaço, em que temos isto: a ação decorre no mesmo espaço. Se algum acontecimento se dá fora de cena, porventura, virá um mensageiro, virá alguém anunciar que algo aconteceu e que esse algo pode ter influência no desenrolar então daquela ação. Mas tudo se concentra ali, naquele espaço, num determinado tempo, as tais 24 horas, e a ação deve ser simples para que o espectador não disperse a sua atenção, ou não perca o foco do problema que está ali a ser tratado. A ação propriamente da peça desenvolve-se a partir do conflito entre o ser humano e o destino. E, digamos isto, o ser humano é um ser que muitas vezes é inocente. É um joguete marionete nas mãos do destino, que não fez nada que pudesse servir de tão grande punição. Mas o que interessa é que há ali algo que o ser humano terá feito de forma inocente, que vai originar depois, então, o castigo. O conflito surge associado a um mistério que está oculto, algo que está oculto, e que vai depois estar associado àquilo que vai ser o destino das personagens. O castigo é devido ao desafio que as personagens terão feito, o desafio à sociedade, o desafio ao destino, o desafio à sorte, e esse desafio, essa híbris, vai conduzir então à catástrofe. A catástrofe, que depois já vamos ver o que é então. A presença de indícios, e nós vemos aqui e acolá pequenos indícios que nos levam a acreditar já qual vai ser o desfecho da peça, mas existe isto sim, a presença de indícios que nos deixam adivinhar aquilo que irá depois acontecer. Também há um coro. Na tragédia clássica há de facto um coro que comenta, tece lamentos, tece comentários, lamenta-se relativamente a situações de personagens ou até situações em si. Aquele coro vai estar ali a tecer comentários ou a lamentar-se e vai estar presente ao longo da tragédia clássica. O sofrimento das personagens, esse pathos, que é, pois, lá está, devido a esse desafio cometido pelas personagens, passa ao longo de toda a peça. O conflito encaminha-se para um clímax, que é o clímax. O clímax é esse ponto culminante, o ponto onde nós, de não retorno, digamos assim. Desvendado o mistério, com o reconhecimento, a anagnórise, tudo caminha para o desfecho. Reparem, a anagnórisis é nada mais nada menos que o desocultar de algo que estava oculto. O que era desconhecido passa a ser conhecido. Vamos aplicar isto a Frei Luís de Sousa. Reparei, o aparecimento do Romeiro e o seu reconhecimento por parte de Frei Jorge, por parte de Madalena, mais tarde por parte de Telmo, é a anagnóris, é o reconhecimento de algo que até aí estava oculto e passou a reconhecer-se, passou a estar invisível, passou a ser conhecido. Se formos para Viagens na Minha Terra, sendo um texto narrativo como é, temos ali uma altura em que ficamos a saber que Frei Diniz é pai de Carlos.
é também um momento do reconhecimento. Na tragédia, as personagens são nobres. São nobres e são poucas em cena. Geralmente são 3, 2, 3, no máximo 4, não muitas personagens em cena. Isto tudo prende-se com o objetivo inicial, que é prender a atenção dos espectadores. Não deixar que a sua atenção se disperse. O desenlace, ou catástrofe, cá está, que falámos ali em cima, vai ser, no fundo, a morte das personagens. Uma morte que pode ser uma morte física, uma morte social, uma morte afetiva. No caso de Maria de Noronha, é uma morte física, de facto é. No caso de Madalena e Manuel Sousa Coutinho, eles morrem para o mundo, morrem para a sociedade e vão para o claustro. Os efeitos no público. Cá está, foi aquilo que falei já em vídeos anteriores. Pretende-se inspirar e despertar no público, nos espectadores, o sentimento de terror e de piedade que leva então à purificação de paixões, que leva à catarsis. O terror porquê? Porque o público vê que aquelas personagens são inocentes, nada fizeram para merecer o castigo, para merecer, digamos assim, os problemas pelos quais estão a passar. E depois há essa identificação do público com o ator, com a personagem, melhor dizendo. E então isso vai despertar piedade, terror e piedade. Reparei que eu vou explicar aqui a Freire de Sousa, que mal fez Manuel de Sousa Coutinho para perder a mulher e a filha. Casou com Madalena muito bem, mas ambas as famílias aceitaram o casamento, portanto não havia ali nada. Que culpa tinha Manuel? Que culpa tem Manuel? Mais ainda, que culpa tem Maria? Maria de Noronha é filha, sim, de um casamento que nunca devia ter sido feito, mas, efetivamente, que culpa tem ela? No fundo, o que vamos ter aqui é isto, é a luta entre o indivíduo e o destino. E muitas vezes dizia eu que o destino o homem, o indivíduo, é um joguete nas mãos do destino. A ação da peça, diz aqui em cima, desenvolve-se a partir do conflito entre o ser humano e o destino, entre o indivíduo e o coletivo ou o transcendente. E, como eu dizia, muitas vezes o ser humano praticamente não tem culpa de nada, vê-se envolvido num problema que ameaça destruí-lo a si e aos seus, e para o qual não fez nada, pelo menos conscientemente, e que está ali a ser punido e vai estar em sofrimento e vai realmente tudo redundar na catástrofe. Para já é só. Muito boas leituras.